O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Filho de Petro diz que campanha ganhou dinheiro do tráfico. O Nicolás Petro, filho do Gustavo Petro, presidente da Colômbia, ele foi detido no último sábado, dia 29 de julho, e em depoimento afirmou que a campanha presidencial do pai recebeu dinheiro de um homem que é condenado por tráfico de drogas. O Nicolás Petro é acusado de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. O Gustavo Petro nega nega qualquer conhecimento disso, afirmou que não vai interferir em nada nas investigações. E comenta-se, que o Nicolás Petro teria feito aí um acordo com as autoridades, eventualmente se tornar um delator. E já vou passar a palavra para a nossa querida Silvia, que já esteve várias vezes na Colômbia, conhece muitas fontes colombianas. Silvia... Ele que foi eleito deputado na legislatura atual, também. O Nicolás vai ser o Pedro Collor dele? A gente estava comentando aqui antes de você chegar, esses filhos de presidentes podem ser uma bela de uma roubada, um enrosco para os presidentes, Já aconteceu em vários países e o nosso não é diferente. Mas é impressionante a capacidade desse novo governo de produzir escândalos, Já é o segundo escândalo em menos de 2 meses, a gente estava comentando aqui o caso da babá, da escuta, enfim... o Petro está de fato enfrentando vários escândalos. Eu achei a reação dele bastante boa, no sentido institucional, que foi se afastar um pouco da imagem do filho, porque o filho jogou ele na fogueira, Diz que não foi para enriquecimento ilícito e sim para dar dinheiro para a campanha do pai. E o Petro disse, eu não vou proteger, ele que se vire, ele que responda às autoridades, me parece muito bem. Agora, essa coisa de presidente eleito com a ajuda do narcotráfico não é uma novidade, já houve vários deles que foram acusados de ter usado os chamados dinheiros sucios, que é basicamente o dinheiro do narcotráfico, inclusive o Ernesto Samper, que foi depois passou pela justiça e se concluiu que ele tinha sim recebido o dinheiro do cartel de Cali. E por aí também passaram o Uribe, até o próprio Santos parece que recebeu algo. Então não é uma novidade na Colômbia. Faz parte da cultura política, vamos dizer assim, do país. E além dos narcos, você mencionou o caso do Uribe, tem os paras, que são os grupos de direita que também se relacionam com o tráfico, com o dinheiro sujo. Mas a oposição já está se organizando também, convocando uma marcha para o dia 16 de agosto, e um dos principais líderes da oposição nesse sentido é o Miguel Uribe Turbay, mas não vamos nos confundir pelo sobrenome, porque ele não tem parentesco com o Álvaro Uribe, mas tem parentesco com o Júlio César Turbay, que foi presidente do país na virada dos anos 70 para os anos 80, justamente quando começou a crescer a influência dos cartéis no país. Só que no caso do Miguel Uribe, a mãe dele acabou sendo vitimada pelo cartel de Medellín em 1991. Ele que é senador atualmente pelo Centro Democrático, que é o partido uribista. E as relações aí com dinheiro do narcotráfico, ação do narcotráfico, permeia mesmo porque, enfim, tem muitas coisas que nem os próprios políticos sabem que estão relacionadas com o narcotráfico, empresas, negócios, investimentos, enfim, lembrando só para quem está assistindo a série Patrão do Mal, que eu recomendei aqui outro dia, Turbay aparece e aí conta bem a história do sequestro da filha dele, Diana Turbay. Que é a mãe do Miguel. Olha só, ela morreu nas mãos, sequestrada. Bem, ainda na Colômbia temos 2 notícias relacionadas à violência de grupos criminosos, Primeiro, tivemos confrontos entre forças militares e dos cartéis, sobretudo do clã do Golfo, que deixou 20 mortos no final
do mês passado, no dia 31. Isso ocorreu na última segunda-feira no município de Argelia, no departamento de Cauca, ao sul do país, ali na costa do Pacífico. Essas cenas de violência e esses episódios de violência tornam a Colômbia muito difícil de explicar, né? Como é que a gente dá uma boa notícia, por exemplo, que é o cessar-fogo bilateral com uma das guerrilhas, a última guerrilha que falta ser pacificada, como é o ELN, o Exército de Libertação Nacional, e ao mesmo tempo você está tendo massacres e tiroteios e repressão do exército, né? É por conta justamente da divisão do narcotráfico entre diversos grupos. No caso do clã do Golfo, também é o clã que está na porta ali da imigração colombiana, né? Ali no Golfo de Darién, enfim. Existem vários tipos de gangues e de guerrilhas e paramilitares e uma espécie de tudo junto e misturado, né? E justamente na região noroeste, né, que você citou, ali próximo da fronteira com o Panamá, daí no departamento de Chocó, tivemos também outro confronto, né, entre as forças militares e membros do clã do Golfo, que deixaram 7 mortos e 4 feridos também no começo da semana. O clã do Golfo, que é um dos principais grupos criminosos no México, né? E aí está relacionado também com uma outra notícia da Colômbia essa semana, que é o fato de que a Colômbia vai começar vai abrir 3 centros de processar imigrantes, né? 3 centros de mobilidade segura para processar imigrantes de origem haitiana, venezuelana e cubana em um acordo com os Estados Unidos, né? Ou seja, basicamente é uma coisa que a gente já comentou aqui, né? Aquela coisa do retorno a um país seguro. Então o que acontece? Se um haitiano passar pela Colômbia e entrar de forma irregular nos Estados Unidos, os Estados Unidos vai falar, olha só, a gente não pode devolver ele para o Haiti, porque não é seguro, mas a gente pode devolver ele para a Colômbia. Então é a Colômbia assumindo, né, parte da bucha pelos Estados Unidos, né, como outros países latino-americanos já fazem. Exatamente, o caso do México, né, a ideia de queda até nesse país, né, tinha uma campanha, enfim, muito pressionado pelo Trump. O AMLO, López Obrador teve que fazer uma coisa parecida, né? E os Estados Unidos, eles dão uma justificativa aí, que é para evitar que as pessoas percorram essas rotas super perigosas no meio da selva, mas no fundo é para tentar justamente parar esse fluxo de imigração que vem aumentando nos últimos meses, né? E também tivemos nessa semana o começo do cessar-fogo justamente com a ELN, e acabou vazando, né, as ordens do atual comandante das forças militares, o general Helder Giraldo Bonilla, para os homens e mulheres que fazem parte, né, das armas colombianas, né, no qual os comandos são de georreferenciar a presença da ELN, suspender as operações de inteligência, fortalecer o controle territorial, operações militares de defesa se manterão, enfim, e outros comandos, né? 17 no total, que o diário El Tiempo acabou tendo a primícia, né? Acabou recebendo esse material que era confidencial, né? Mas agora veio a público, são 25 páginas no total. Também chegou a público, né, que uma das dissidências das Farc, comandadas pelo Iván Mordisco, está oferecendo 4 milhões de pesos colombianos por cada militar morto, né? Também aí nessa batalha, né, entre o Estado e as guerrilhas que ainda se mantêm na Colômbia. E só para fechar, né, com uma notícia mais positiva, também nessa semana, o presidente Gustavo Petro sancionou a Lei 2.307, estabelecendo a gratuidade nos programas de graduação nas instituições de ensino superior do país, né? Então a Colômbia
se transforma em mais um país da região cujo o ensino superior é gratuito. Só como curiosidade, segundo aqui o XZ, 4 milhões de pesos colombianos vai dar R$ 4.829,63. Tá no câmbio de hoje, dia 4 de agosto. E Silvia, eu queria que você repetisse para os nossos ouvintes, comentasse para os nossos ouvintes, né, que você fez um comentário muito interessante algumas semanas atrás, né, e agora que o cessar-fogo passou a vigorar, né, digamos assim, da dificuldade que é um cessar-fogo com a LN, porque a LN, ao contrário das Farc, não é uma estrutura muito centralizada, né? Faz isso uma recapitulação pra gente, por favor. Esse é um ponto que vários especialistas em violência, enfim, nesses conflitos na Colômbia, ressaltam para dizer por que está sendo tão difícil com a LN e com as Farc não foi fácil. Todas as duas guerras têm 60 anos de duração, né? Mas, enfim, com as Farc acabou acontecendo, com a ELN já houve várias mesas das quais líderes do próprio ELN se levantaram, ou o governo de cada gestão aprovava ou não aprovava. Por exemplo, o Ivan Duque mandou parar uma negociação. Então já houve várias mesas, algumas pararam por causa do ELN, outras pararam por causa dos governos de turno. Mas, de fato, a organização do ELN é mais fragmentada. Então, enquanto as Farc tinham ali uma nomenclatura, né, 5, 6 nomes que eram os comandantes, tinha uma hierarquia muito fechada, né? O ELN não é assim, opera regionalmente, em alguns estados ele está associado a outros grupos criminosos e é uma guerrilha muito orgulhosa, muito vaidosa. Por exemplo, eles não queriam desde o começo que fizessem com eles o mesmo acordo que se fez com as Farc, porque uma das propostas vamos colocar na mesa exatamente o que a gente ofereceu para as Farc. E a Helene disse que não, que os propósitos deles eram diferentes, que as diferenças ideológicas eram outras, que tinha que se entender o ELN, que o ELN não ia se dissolver antes de passar a verdadeira mensagem deles para a nação. Enfim, essas eram as correntes do ELN que se recusavam até há pouco tempo atrás de sentar-se na mesa de discussão e debater. Já as Farc tem um comandante, tem um subcomandante, é quase uma estrutura militar assim, bastante hierarquizada. Era diferente, porque os líderes, enfim, levavam de fato o controle da guerrilha. Da Colômbia passamos para o Peru, já que uma baleia anciã foi encontrada no que pode ser, né, o animal mais pesado a existir. Pois essa notícia é interessante por dois motivos, né? O primeiro, do ponto de vista da paleontologia, né, que encontraram aí os fósseis do que foi batizado de Perucetus colossus, né, que significa baleia peruana colossal, né? Eu sugiro o nome baleião, é mais fácil. E que ela teria vivido no período do Eoceno, mais ou menos 40 milhões de anos atrás. Ela poderia ter até 340 toneladas de peso, embora ela não fosse muito parecida com o que as baleias que conhecemos hoje, tá? Segundo aqui as notas e a representação artística, ela seria algo mais parecido com um peixe-boi gigante. E o segundo motivo, então, né, obviamente, né, o fóssil ainda vai ser que é um mamífero também. Que é um mamífero também. Né, ainda vai ser estudado, né, o anúncio foi feito em cooperação entre peruanos e paleontologistas do Instituto Real Belga de Ciências Naturais. E o segundo motivo dessa notícia é interessante, que assim, tem algumas pessoas, né, que aí fica assistindo aquelas porcarias que tem no YouTube, né, fala, não, o dinossauro nunca existiu, a Terra tem 6 mil anos, o homem não veio do macaco e blá blá blá. O dinossauro não pode ter existido porque era um bicho muito grande e tal. Vamos lembrar que o maior bicho que já existiu, ele é nosso contemporâneo, é a baleia azul. Né? A baleia azul é o maior bicho já registrado, é o maior animal já registrado. Tá? Aquele troço é absolutamente gigantesco, né? Aquele troço, né? Todo respeito à dona baleia. Então é importante fazer essa lembrança também, né? Quem é cético, digamos assim, sobre esses animais gigantes do passado, saiba que o maior animal de todos, você pode ver ele ao vivo e a cores um dia. Né? É muito difícil, mas não pode. Chega perto.
Não, a baleia azul dizem que ela é dócil, né? Assim, eu não sei se eu... Assim, não é questão que ela é dócil, é que qualquer movimento que ela fizer... tem isso, né? Se ela fizer uma curva, você já afunda na correnteza, né? Tem isso. Né? Mas ela não é que nem a orca, que não é uma baleia, é um golfinho, e principalmente é um psicopata. Né? Com todo respeito à dona baleia. O André, nosso ouvinte, tá fazendo joinha ali com a mão. Tá concordando com a psicopatia. Lembrando que temos diversos casos de estupros, né, de golfinhos. E a baleia, a orca, ela é um dos poucos animais que é documentado que já matou um bicho e não comeu. Ela matou por matar. Que nem o tigre de Bengala, que mata por prazer. Eu não sei se teve prazer envolvido, não vou julgar. Sim, não vou dizer que teve prazer, assim, você está presumindo. Mas do Peru, a gente vem para o Brasil, meu caro Matias, né? Com, primeiro, o anúncio, uma notícia... Vamos lembrar para os nossos ouvintes que semana passada, além da ausência da Silvia, nós ainda tivemos um problema técnico, né? Que perdemos o primeiro giro de notícias. E essa semana passada, desculpa, a gente ia repercutir a notícia de que Brasil e Chile anunciaram, né, que não terá mais cobrança de roaming entre os dois países, tá? Então agora, se você tem um celular, né, com número brasileiro, for para o Chile, uma visita, né, de turismo e tal, você vai poder usar o seu chip, os seus dados móveis, vai receber SMS sem pagar nada mais, a mesma coisa um chileno vindo para o Brasil. E a outra notícia, e aí eu vou passar por essa notícia, eu vou fazer a ponte com a Argentina e vou calar a boca e deixar vocês dois falarem da Argentina, que é o diretor da NASA, né? O Bill Nelson, ele fez um verdadeiro tour aqui na América Latina, né? Ele passou por diversos países, passou por Brasil, Argentina, Colômbia, Chile. E no Brasil ele visitou o INPE, né, que fica ali em São José dos Campos, né, no meio do caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro, a principal cidade do Vale, tá? Para os nossos ouvintes aí de Taubaté, né? Enfim, de Jacareí, vão ficar bravos com a gente. Ele visitou o INPE, comentou-se, né, da possibilidade do Brasil e dos Estados Unidos desenvolverem um programa de satélites para monitoramento de desmatamento na Amazônia. Essa notícia, né, ela é sempre retomada, né, porque os militares brasileiros veem isso com uma certa desconfiança, porque acreditam que, na verdade, é oficializar um satélite espião, né, em território brasileiro. Também conversaram de outras parcerias, né, outras parcerias tecnológicas. Lembrando que daqui a pouco teremos o próximo astronauta brasileiro que vai para a Estação Espacial Internacional, embora ele não tenha nenhuma ligação com o governo brasileiro, né, ele é um pesquisador que vai ser enviado pela NASA. E na Argentina, o Bill Nelson, com o presidente Alberto Fernandes, assinou a entrada da Argentina no programa Artemis, né, que é o novo programa de exploração lunar pela NASA. O Brasil já é parte do Artemis, né? Além da exploração lunar, né, também tem ali alguns princípios para guiar a exploração espacial, a cooperação na exploração espacial, e é, na verdade, infelizmente, a consolidação, né, dessa separação entre China e Estados Unidos também na exploração espacial. Né, hoje, vamos lembrar, né, a China tem a sua própria estação espacial, né, a Estação Espacial Internacional, daqui a pouco o programa vai ser encerrado. Enfim, a Argentina se tornou o 28º país do programa Artemis. E aí na Argentina tivemos prévias, né, novo acordo com o FMI, a Argentina vai pagar parte da dívida com o FMI em yuan chinês, e aí eu deixo com a Silvia, com você, né, e calo minha boca. Não seja tão radical. Essa história da NASA é muito curioso que, enfim, esse acordo é o lead dessa visita do diretor da NASA. Mas o vídeo que circulou nas redes e o que viralizou, digamos assim, desse encontro foi que na conferência de imprensa, na entrevista de imprensa que eles deram depois, estava o ministro da Ciência argentino, Daniel Filmus, e o diretor da NASA. E um jornalista perguntou sobre os extraterrestres, sobre a recente divulgação por parte de 3
ex-militares americanos de que tinham encontrado que o governo está aí escondendo pedaços biológicos, porém não humanos, de uma das destroços de alguma nave que eles... A verdade está lá fora, Silvia. A verdade está lá fora. Mas o mais curioso é que foi na Casa Rosada que o diretor da NASA respondeu a pergunta de um repórter sobre, e afinal, existem ETs ou não? E ele disse, isso tudo vai ser muito bem explicado num documento que a NASA está preparando para divulgar em 1 mês. Então, fiquemos atentos, porque pode ser que, finalmente, a pergunta das nossas vidas, estamos ou não sozinhos no universo, tenha uma resposta. Foi o que foi prometido na Casa Rosada por esse senhor. E passando para outras notícias argentinas, tivemos um novo acordo entre o país e o Fundo Monetário Internacional para o pagamento da dívida. Pois é, o FMI sendo bastante generoso com a Argentina, já disse que é um país muito grande para cair, para falhar, e assim como eles deram um empréstimo para o governo do Maurício Macri de 56 bilhões de dólares, nada menos, o atual governo está de trás da péssima situação econômica da Argentina, mas o ministro da Economia, Sérgio Massa, que é pré-candidato à presidência da República, fez várias reuniões com o FMI, conseguiu protelar o pagamento de alguns vencimentos e conseguiu pagar, honrar parte deles por meio de um swap com a China. Enfim, isso tudo é boa notícia a curto prazo, e o curto prazo é o que interessa na Argentina nesse momento, porque vamos iniciar o período eleitoral aqui no próximo dia 13 de agosto com as primárias. É uma boa notícia para o candidato do governo, que é justamente o Sérgio Massa. Aliás, curioso, Silvia, que eu acompanhei parte da rodada das competições continentais essa semana por links piratas de retransmissão da Argentina. Alternativos, isso. E na programação dos canais esportivos argentinos vem muita propaganda das PASSO, né? E duas coisas me chamaram a atenção, né? Primeiro, o nome, né, da chapa da Patrícia Bullrich, a ex-ministra do interior da Argentina durante o governo Macri, que ela pega, né, o Juntos por el Cambio, mas acaba virando a força del câmbio, né, essa coisa de choque, e ao invés, né, dela atacar o concorrente dela, né, o Larreta, ela acaba justamente pegando declarações antigas do Sérgio Massa, justamente na campanha no qual ele foi o terceiro mais votado atrás do Macri e do Scioli. Então o foco dela é atacar o Massa, né? Não tentar fortalecer a campanha dela dentro do setor macrista, vamos dizer assim, né? Ainda sobre a Patrícia Bullrich, né, num evento de campanha, ela acabou sendo escrachada pela Estela Pelosso, que é a mãe do Santiago Maldonado, né, que foi um dos casos mais polêmicos da pasta dela. E daí, retomando ao Maurício Macri, né, ele acabou ficando bastante chateado com a Maria Eugênia Vidal, ex-governadora da província de Buenos Aires, que declarou apoio ao Larreta e não a Bullrich. Essa disputa entre a interna, como dizem os argentinos, dentro da chapa conhecida como Juntos por el Cambio, e que agora tem distintos nomes, é a mais interessante dessas primárias e a mais disputada, porque a Patrícia Bullrich está com 15% de intenção de voto e o Larreta também, ou seja, não podem se agredir demais, porque por outro lado tem o Sérgio Massa com 26%, ou seja, liderando a corrida, mas também não podem largar o osso, né? Não querem largar o osso, né? Inclusive teve uma eleição em Chubut, na Patagônia Argentina, em que o peronismo foi derrotado de maneira avassaladora. Isso foi na semana passada, e a Patrícia Bullrich e o Larreta subiram no palco para agradecer os votos e tal, e começou a rolar um coro de Patrícia presidente, o Larreta ficou com uma cara péssima e ela teve que meio resgatar e falar, não, isso vocês vão decidir no dia 13 e tal. Então é um
clima de bate-a-sopra entre os dois. O que eu acho bastante importante, interessante para a democracia, né? Enfim, a ideia de escolher quem é o candidato por meio de votação. Mas a Patrícia Burrit, de fato, ela tem esse bordão, enfim, não nos esqueçamos que ela era amiga do Sérgio Moro, apoiava o Bolsonaro abertamente, agora está um pouco mais envergonhada em fazer essa comparação, mas enfim, eu sou testemunha que eles foram juntos ver um jogo do Atlético Mineiro contra algum time argentino na visita do Moro a Buenos Aires, há uns anos atrás. Enfim, muitas trocas de carícias entre e Felipe, eu não sou muito versado, né, em Evangelion, mas eu também não. Vários ouvintes nossos marcaram a gente em vídeos, em notícias, em relação que um candidato acabou utilizando o tema. É um mangá? É um anime baseado no mangá, né? Isso. Seu filho é fã de Naruto, você tem que aprender essas coisas. Enfim, eu tô começando, né? Mas... muitos dos ouvintes nos mandaram, né? Nos marcaram que o candidato Mário Guilhermo Moreno, né? E até fui perguntar aqui para Silvia, né, qual era a ficha dele, né? A capivara dele. Ele que é do partido Princípios e Valores, né? Ele fez um vídeo de campanha usando a música tema do anime Evangelion, que foi muito famoso, foi muito conhecido, né? O Evangelho é mais antigo, o Evangelho acho que é dos anos 1990, por aí, alguma coisa assim, né? E usou a música, né, que se chama A Cruel Angel's Thesis, né? A tese cruel de um anjo, né? A tese de um anjo cruel, e que foi do artista Yoko Takahashi. Né? E aí acho que foi a primeira vez que uma notícia sobre a eleição argentina saiu no Portal Otaku, né? Um site brasileiro, né? Um abraço para todos os nossos ouvintes otakus, tá? Sei que são vários. Temos pelo menos uma que eu sei, que é a Fernanda Otaviano. Então, um abraço para todos os nossos ouvintes otakus. E antes de você passar para a notícia argentina da inteligência artificial, meu caro Matias, eu só queria fazer um complemento ao comentário da Silva sobre o acordo com a FMI, que foi anunciado pelo Sérgio Massa, né, que a Argentina vai pagar parte dessa dívida com yuan, né, a moeda chinesa. Tá? Por quê? Porque hoje a China, né, é um grande destino de exportações argentinas, então a China vai pagar os produtos argentinos com yuan, a Argentina vai pegar esses yuans e vai pagar o FMI. Ou seja, né, é o sonho chinês de você diminuir cada vez mais as transações em dólar. Lembrando que o yuan faz parte da cesta de moedas do FMI, tem mais ou menos 3 anos, a gente repercutiu aqui na época, 3, 4 anos, né? Você não pode usar qualquer moeda com o FMI, tá? Então, se você falar, não, quero pagar o FMI com guaranis paraguaios, vai ficar querendo, tá? Mas a Argentina colocou esse elemento no acordo. Queria voltar um pouquinho no anime aí, que me interessou. Por incrível que pareça. E contar um pouquinho mais do Guilherme Moreno, uma ou duas anedotas. Guilherme Moreno foi secretário, na verdade, de Comércio Exterior da Cristina Kirchner. Na época que o Martin Lustau, que era um proto-liberal, era o ministro de Economia. Enfim, os dois não se davam nada bem. E durante essa gestão, a segunda gestão da Cristina Kirchner, houve uma restrição enorme de importações, mais ou menos como está acontecendo agora, né? E os importadores argentinos fizeram todo tipo de pressão para que o governo afrouxasse isso um pouco, né? Principalmente o setor sojeiro, né? Exatamente. E numa reunião dessas, na sala, na oficina, no escritório do Guilherme Moreno, esses importadores entraram ali para tentar conversar com ele e ele apareceu com uma luva de boxe para dizer que não ia passar, porque isso era a maneira da Argentina lutar contra a crise, contra a inflação, enfim. E num outro evento, que foi aberto ao ar livre, uma espécie de comício, o Moreno começou a discutir ali
na frente das câmeras e de todo mundo com o Lustô sobre esse assunto. Porque, obviamente, o Lustô não estava tão afinado com essa política protecionista. E o Moreno ficou famoso por uma imagem, que deve estar no YouTube, deve ser fácil de acessar nas redes, em que ele faz um sinal de guilhotina, de cortar a garganta do Lustô. Enfim, esse era o nível de entrosamento dos ministros da Cristina Kirchner. Bem barra brava, assim, né? Bem barra brava. E só se algum sinófilo, né, que quiser corrigir o Felipe, né, que falou Yuan, que é a maneira mais... vamos dizer, o nome é Remime. Remime, né? mas é a maneira mais informal, mais conhecida, justamente de se referir. Porque Yuan é moeda, né? Acaba sendo... Enfim. Lembrando que uma das primeiras moedas de Portugal se chamava dinheiro. E daí vem a palavra dinheiro. Enfim. E temos também... na semana passada, né, a gente acabou não repercutindo novamente por conta do problema no primeiro bloco do Giro de Notícias, que tivemos, né, a descoberta de mais um dos netos desaparecidos. A Silvia, inclusive, escreveu uma coluna sobre isso. E também veio uma notícia de que um designer recorreu à inteligência artificial justamente baseado, né, nas fotos dessas crianças desaparecidas ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, fazer simulações dessas aparências depois de 40 anos, né, num projeto que recebeu o nome de IA, né, de inteligência artificial, tudo com buelas, né, então IA-buelas. O designer se chama Santiago Barros, e quem escreveu uma matéria muito legal sobre isso foi a Beatriz Gatti. Então, para quem quiser ler... Lá na Folha de São Paulo. Isso, inclusive ver alguns dos retratos que ele fez, né, para tentar prever como seria a aparência dessas crianças hoje e ajudar na identificação. Eu sou muito fã das abuelas, das avós da Praça de Maio, porque elas estão deixando, de fato, um legado de não desistir dessa busca, né? Estima-se que sejam 500 pessoas, então bebês, que foram roubados de seus pais, presos nos centros clandestinos de tortura, que estão ainda... que foram apropriados por famílias de militares, né? E dessas 500 estimadas, 133 foram encontrados, o último de fato na semana passada. E elas estão deixando porque essa geração fundadora está indo embora, né? Existem poucas que são da linha fundadora. Mas a Operação Abuelas vai continuar, já tem vários netos que trabalham lá, e eles têm esse fantástico banco de dados genético que foi criado e desenhado para as abuelas, que é de você descobrir a filiação de alguém a partir do DNA dos seus avós e eventualmente de seus primos. Então é uma coisa que é realmente um legado de persistência e também de inovação nesses modos de busca, né? Isso. A gente cruza a cordilheira numa situação mais favorável do que em invernos anteriores, já que o Chile registrou um calor de 37 graus Celsius, o maior desde o inverno de 1951. A impressão você fez uma defesa do aquecimento global. Não. Aqui. Você disse, a gente vai fazer uma travessia mais amena do que a do San Martín e tal. Tá aí defendendo o aquecimento global, é isso? Não. Você é a favor da queima dos combustíveis fósseis. Você que tem um caminhão Ford, uma caminhonete gigantesca. Mas falando mais sério agora, né? Isso encaixa com o que a gente tem repercutido, né? Mas nossa repercussão ultimamente anda focado, né, nas zonas onde é verão, né? Como Mediterrâneo e Estados Unidos. Mas nos Andes, no inverno, nós tivemos o registro de 37 graus. Tá? A maior temperatura registrada desde 1951. Por quê? Porque em 1950 teve uma temperatura maior? Não, foi porque quando começaram a registrar. Tá? Então, vamos repetir aquela declaração da NASA de algumas semanas atrás. Julho de 2023 é o mês mais quente já registrado. Tá? Na média, tá? E mesmo em lugares onde deveria estar frio, fez calor. Inclusive São Paulo.
São Paulo é um exemplo disso. Na Argentina também. Na Argentina também estão fazendo dias bastante quentes. E é uma péssima notícia para o país aí que já perdeu 16 bilhões de dólares com perda da colheita de soja. Enfim, o impacto desse calorão já está sendo refletido. A gente falou há umas 2 semanas atrás também da questão da água do Uruguai. Né? Bem, e a gente falou recentemente também, né, da questão da rotação, né, da presidência na Aliança do Pacífico, né, que o México tinha acabado, através, né, do Andrés Manuel López Obrador, vetando, né, que o Peru assumisse a presidência da organização por conta, né, de toda a situação política no país sul-americano e também da forma como o México acabou se envolvendo, né, justamente recebendo a família do ex-presidente Pedro Castillo no país, mas o chanceler chileno Alberto Van Klaveren acabou passando a presidência para a sua homóloga peruana, a Ana Cecília Gervasi, em uma cerimônia realizada no começo da semana, né? E segundo a declaração do chanceler chileno, nos interessa que a aliança se mantenha no âmbito técnico e se possa concentrar em um trabalho que tem sido muito árduo, né? Lembrando que a Aliança do Pacífico foi criada no começo da década passada em uma iniciativa de integração a partir de México, Chile, Peru e Colômbia. Sim, a Aliança do Pacífico é um pouco menos ruidosa que o Mercosul, né? O Mercosul sempre parece estar marcado pela questão ideológica, enfim. Se vai para a esquerda, se vai para a direita, essas coisas parecem marcar muito a agenda do Mercosul. A Aliança do Pacífico é conhecida como ser mais pragmática, né? Enfim. Agora, a questão do Peru aí é complicada pela própria situação do Peru, que está vivendo um momento de instabilidade institucional, para variar. E não sei o que muito poderá fazer nessa presidência pro tempore. Bem, a gente segue na bacia do Pacífico, vamos agora para Costa Rica, já que o atual presidente foi investigado por tráfico de influência. O presidente costarriquenho, o presidente Rodrigo Chaves, ele está sendo acusado, né, pela Procuradoria-Geral da Costa Rica de tráfico de influência, depois da denúncia por um empresário chamado Leonel Baruch, que acusa o presidente Rodrigo Chaves de ter interferido em assuntos, né, ter usado o seu poder político para interferir em questões da vida pessoal do Leonel Baruch, como seu divórcio e procedimentos ali, disputa pela custódia de seus filhos. O senhor Leonel Baruch é presidente do banco BCT, que é um dos maiores bancos do país, e também é parte da diretoria do Costa Rica Hoy, né? Costa Rica Hoje, que é um veículo de imprensa crítico do presidente. Tá? O Baruch diz que a sua ex-esposa recebe tratamento favorável do governo depois de ter colaborado com o governo, né, ter fornecido para o governo materiais supostamente comprometedores do senhor Leonel Baruch. Tá? Então é basicamente o empresário falando: olha só, o presidente, tá? eu sou dono de um veículo de imprensa que é crítico do presidente, minha ex-esposa falou meus podres pro presidente, o presidente interferiu no assunto aqui do nosso divórcio em troca, e então ele está realizando aí tráfico de influência. Né? Lembrando que o Rodrigo Chaves, ele foi eleito recentemente, ele é o primeiro presidente de direita, né, das últimas décadas na Costa Rica, porém ele tem muito pouco apoio em outras instâncias do poder, como no legislativo e tudo mais, e caso ele seja condenado, ele pode pegar de 2 a 5 anos de cana. Pois é, perdemos a Costa Rica. Costa Rica tantas vezes, né, elogiada pela sua... por não ter esse tipo de problemas, pelo menos não na mesma proporção que outros países centro-americanos, sempre marcados pelo autoritarismo, pela corrupção, pelo avanço contra as instituições, tanto que a Costa Rica é meio o paraíso aí de vários dissidentes perseguidos políticos de outros países, né? E agora a gente está vendo
ela entrar aí num escândalo de corrupção, basicamente. Bem, e resumindo um pouco, né, tudo isso que a Silvia falou sobre países da região, né, a gente volta para Guatemala, que tem enfrentado aí uma crise política, né, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais, já que o Ministério Público do país moveu 13 processos contra órgão eleitoral, tentando travar justamente, né, aí, o segundo turno. Como o Matias já antecipou, né, no dia 20 de agosto a gente vai ter um domingão eleitoral na nossa quebrada, né, porque tem o segundo turno na Guatemala e tem as eleições gerais no Equador, né, convocados pela morte cruzada, com a eleição do presidente, do Congresso e também aquele referendo sobre exploração de petróleo no Parque Nacional de Assuni. No caso da Guatemala, né, vamos lembrar, em bom português, o governo guatemalteco, né, o governo do Giammattei, que é um governo de direita, tem tentado interferir no processo eleitoral porque, de forma surpreendente, dois movimentos, um de esquerda e outro de centro-esquerda, digamos assim, foram ao segundo turno. E aí agora, a juíza Irma Palencia, do Tribunal Supremo Eleitoral da Guatemala, ela disse que o Ministério Público guatemalteco está tendo uma postura de tentar intimidar a instituição eleitoral, que iniciando 13 diferentes investigações nas últimas semanas. Tá? Essas são informações do Vitor Farinelli. E assim, lembrando, né, no caso, o Ministério Público, você tem uma grande intervenção, né, uma grande interferência do Giammattei nesse processo, para tentar melar essas eleições, que já tentaram, né? Aí teve a batida policial na sede do movimento Semilha, né? O movimento Semente e tudo mais. Então é mais uma tentativa de interferir nas eleições guatemaltecas. Claro, e não esquecer que, inclusive, chegaram a cancelar o primeiro turno, né? Enfim, isso logo depois que saíram os dois finalistas. Bem, a gente segue no Caribe, vamos para Cuba, né? Já que houve um escândalo relacionado ao cinema, né? Lembrando que está sendo realizado o Festival Internacional de Cine de Rivara, um dos mais tradicionais da nossa quebrada latino-americana, e nessa ocasião o ator Luiz Alberto Garcia declarou, né, que o cinema cubano será livre ou não será, né, parafraseando a citação do anarco-sindicalista alemão Rudolf Rocker, por conta, né, da edição que a TV estatal cubana fez o documentário La Habana de Fito sobre a relação do cantor argentino Fito Páez com a ilha, num caso que nem a figura retratada, nem o diretor do documentário, o Juan Pin Villar, foram consultados, né? Então houve aí um ruído, né, dentro da classe artística cubana em relação a essa situação, né, de censura da obra documental. Lembrando que isso aconteceu com algumas novelas brasileiras, né, que são muito vistas em Cuba e geralmente, ou pelo menos de uma forma ampla, tiveram intervenção, cortes, enfim. Mas vale lembrar que em Cuba também existe um paraíso dos piratas, né? Você consegue a estreia de hoje... Alternativos. Você consegue a estreia de hoje mais vista nos Estados Unidos, sei lá, Barbie, logo depois do lançamento, no seu alternativo mais de confiança. E inclusive esse escândalo acabou custando o cargo do ministro da Cultura, Alpídio Alonso, né, que acabou declarando que é legal a mentira de quem justamente nos acusa de censurar o documentário, enfim. Então acabou, né, gerando aí bastante repercussão esse caso recente. A gente segue ainda, né, no Mar das Caraíbas com algumas notícias da região, né, Felipe? Então, meu caro Matias, temos uma notícia em relação ao Haiti, né? E outra notícia em relação ao Caribe britânico, que não é parte da América Latina, né?
Mas a gente põe aqui, né? Vira um bloco dos ferrados da região, né? De quem sofreu com o colonialismo na região, né? Primeiro deles é que o Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que vai propor uma resolução no Conselho de Segurança da ONU para autorizar uma nova força militar multinacional no Haiti para combater a violência das gangues, tá? Aí um primeiro comentário, né? Vamos lembrar, o Brasil durante muito tempo liderou a MINUSTAH, que tinha justamente esse propósito de acabar com as gangues haitianas, e o problema foi que a MINUSTAH ela acabou sem concretizar um processo político, né? A MINUSTAH ela acabou sendo muito afetada pelo terremoto de 2010, né? E todo o processo de estabilização haitiano foi afetado pelo terremoto, foi devastador no país. Mas então você gera uma, né, você não estabelece as bases para uma autogovernança, ela foi encerrada ali meio, né, teve aquelas vários adiamentos do seu fim, porque não se sabia direito qual seria o cenário local, porque não organizava as eleições, teve adiamento das eleições. Agora, vamos lembrar, né, vai fazer 2 anos já, daqui a pouco, do assassinato do Jovenel Moise. Já fez 2 anos, na verdade. Sim. Né? Fez 2 anos. Fez 2 anos, né? E a gente continua tendo um governo interino, entre aspas, que vai empurrando com a barriga, que cada dia tem cada vez menos legitimidade. Não sabemos direito sequer quem mandou matar o presidente do país ainda, sabemos apenas da participação lá dos mercenários colombianos. Então, o cenário do Haiti está se repetindo e esperemos que não repitam esses mesmos erros. Agora, a questão curiosa é que o Quênia se ofereceu para liderar essa força, tá? Enviando 1.000 policiais e militares. Isso é muito interessante, muito curioso. Tanto aspectos positivos, outros nem tanto, né? O primeiro positivo é você ver um país africano, né, se projetando dessa maneira, né, querendo, colocando, né, mais um elemento da África na ordem internacional. Porém, assim, o Quênia, alguém pode pensar, mas o Quênia é um país africano, no Haiti tem muitos descendentes africanos que foram levados à força, então são populações negras, tá tudo bem. Mas assim, primeiro, o Quênia é um país anglófono, né? O Quênia foi colônia britânica. Então, segundo, não é porque são populações africanas que é tudo a mesma coisa, né? Então, assim, ao mesmo tempo não faz muito sentido. Aquela outra possibilidade que se veiculava de uma força regional caribenha, liderada pela Jamaica, faria muito mais sentido, mesmo a Jamaica também sendo um país anglófono, mas pelo menos também um país caribenho. Então, vai ser muito interessante se de fato for o Quênia a liderar essa missão. E a outra notícia da região, e aí eu abro para vocês dois fazerem os seus devidos comentários, né? Essa semana, no dia 1º de agosto, tivemos o Dia da Emancipação, né, que é o dia que celebra o fim da escravidão no Império Britânico, tá? Nesse caso foram 200 anos do fim oficial da escravidão no Império Britânico. E esse dia é celebrado como feriado em alguns países. O Canadá, pela primeira vez, celebrou como um feriado, inclusive. E aí, Barbados e Jamaica emitiram um comunicado, né, falando de como o colonialismo, o racismo, a escravidão marcam a história desses dois países e voltando a exigir, né, a necessidade de reparações, de indenizações financeiras, econômicas para esses países. Lembrando que a CARICOM, a Comunidade do Caribe, tem um comitê de reparações, tá, que já emitiu um plano, né, de como essas reparações deveriam ser feitas, de como elas podem ser usadas. E outra coisa importante, eu mencionei que são 200 anos, mas a escravidão ela só termina de ser abolida mesmo no Império Britânico apenas 10 anos depois, em 1834, e que inclusive teve compensações, teve indenizações para os antigos donos de pessoas escravizadas, né, que era o que queriam fazer no Brasil, inclusive. Né? E no Brasil, aí lembrando, né, que nós três aqui somos formados em história também, o Brasil tem um grande vácuo na sua história, que é os documentos sobre a escravidão foram destruídos, né? Então a gente não sabe direito nem quantas pessoas, certidões e tal,
Mas tem a interpretação de que a destruição desses documentos foi deliberada pelo Rui Barbosa para evitar a indenização, justamente. Ele falou, tá bom, vocês querem indenização? Então eu quero ver vocês provarem alguma coisa. Vou tacar fogo aqui. Né? Acho que ele não usou essas palavras. O Rui Barbosa era um cara... Ele tinha uma oratória um pouco melhor. Né? Mas, então, é interessante. Né? São duas notícias que, no fundo, são da conexão do continente americano com o continente africano pela barbárie que foi a escravidão negra no Atlântico. Eu lembro que esse assunto foi levantado agora recentemente na coroação do rei Charles, né? Porque vários integrantes da família real britânica estiveram nas ex-colônias britânicas e sofreram hostilização. Uma certa hostilização, houve uma foto ali bastante infeliz do príncipe William cumprimentando as crianças por trás de uma grade ali, enfim. E a Jamaica é o país dessa região do Caribe britânico que mais tem pedido isso, né? Tem pedido não só que considerem a escravidão um absurdo, que o Reino Unido, não só como a monarquia do Reino Unido, mas o governo do Reino Unido admita que foi um erro, mas que também indenize, dê dinheiro, exatamente. E só fica aqui uma recomendação de uma matéria muito interessante, né, publicada no La Nación, que se chama El Narco de las Mil Caras. Vivía todo lujo, jugaba al fútbol profesional y escapó frente a las narices de 2.200 policías. Matéria escrita pelo Germán de los Santos, publicada no começo da semana, tratando do narcotraficante uruguaio Sebastián Marcé, que é acusado, né, de operar ali o tráfico na cocaína da hidrovia Paraguai-Paraná, e que fugiu com sua esposa e 3 filhos quando uma operação policial boliviana foi buscar em sua mansão em Santa Cruz de la Sierra. Né? E o curioso é que ele jogou futebol profissionalmente por uma equipe boliviana e outra paraguaia, era procurado pela justiça do seu país natal, do Paraguai, da Bolívia e dos Estados Unidos, tem vínculos, né, com a morte do procurador paraguaio Marcelo Pesce, que foi executado na Colômbia. Tem conexões com o primeiro comando da capital aqui do Brasil, inclusive ele tem uma tatuagem do PCU, que seria o primeiro comando uruguaio, né, inspirado na organização criminosa brasileira. Enfim, é uma matéria bastante completa, só estou fazendo um resumo aqui, mas gerou já uma repercussão na Bolívia, porque em um áudio que foi enviado pelo traficante aos meios de comunicação bolivianos, ele aponta que o atual diretor da Força Especial de Luta contra o Narcotráfico boliviano, o Ismael Chico Vilca, teria avisado ele sobre a operação, por isso que ele conseguiu fugir, né, desse verdadeiro batalhão de policiais bolivianos que foram em direção à sua residência. Silvia, deixo espaço para você dar a sua dica cultural dessa semana. A minha dica cultural é também um presente que eu dei pro meu colega Felipe. Está aqui. Pondo fim às intrigas. Os haters tentaram criar intrigas, mas está aqui. Sou muito grato, muito obrigado. Silvio, está nas minhas mãos. Você descreva. Capa dura ainda, viu? Olha só. Capa dura com dust cover. Como o nome diz aqui em português, para não ser babaca? É segunda. Acho que é a segunda capa. Né? É segunda capa mesmo? Você que trabalhou em livraria. Sim. E biblioteca. Esse livro é muito bom. Ele é do William Ospina, que é um ensaísta, poeta e também político colombiano. Enfim, até concorreu a alguns cargos aí. E o William Ospina já tem vários ensaios sobre a Colômbia, e nesse específico ele disseca a figura do Bolívar de uma forma não tão factual e mais sobre os distintos aspectos do Bolívar, né? O Bolívar militar, o Bolívar como pessoa, o Bolívar parte da elite
de Caracas, enfim, e vai construindo um pouco, vai mostrando um pouco como foi a formação do mito Bolívar, né? E obviamente serve para a gente refletir sobre os dias de hoje, o que se fala sobre bolivarianos, sobre os ditadores ou presidentes que reivindicam o Bolívar como pai de um certo movimento, que não é muito correto, mas enfim, esse livro tira muitas dúvidas e faz pensar muito sobre essa construção de mitos na América Latina.